Depois da folga de segunda-feira, regenerativo na terça-feira, o elenco principal voltou ontem ao batente. O treinador Léo Condé fez trabalhos técnicos visando o jogo diante do Bahia no domingo. Treinador que perdeu o volante Dudu. Ele que segue testando ainda opções para saber quem será o seu substituto. Não está descartado até o momento a mudança do plataforma de jogo. Isso porque o Vitória chegou a jogar com 3 atacantes, chegou a jogar com 2 homens de criação no setor de meio campo, então pode pintar novidades para esta partida. Vitória terá ainda 3 treinamentos antes da concentração para o Clássico Bavi. O zagueiro Camutanga, ele que saiu sentindo no jogo passado, não participou das atividades de ontem e está sob observação. O atleta tomou uma pancada no jogo diante do Palmeiras. A expectativa é que ele vá a campo no treino de hoje à tarde. Já o Patrick Calmon deve participar das atividades também de hoje à tarde. Caso não aconteça, ambos seguirão como dúvida para o clássico diante do Bahia. E o Vitória, Rocha, que vem se preparando desde terça-feira, já que na segunda-feira foi folga pós-partida diante do Palmeiras, na terça-feira treinamento foi para os reservas e ontem já tivemos a presença 2 jogadores titulares no treinamento que aconteceu no CT2 do Barradão. O treinador Léo Condé está testando opções. Isso ele não vai ter até então o Dudu. Dudu que teve uma lesão no ligamento do joelho. O torcedor perguntou agora há pouco. Ele teve uma lesão, viu, torcedor, no ligamento do joelho. Vai ficar de fora por mais ou menos um mês. Silva Rocha também acabou de falar. Isso porque não foi necessário cirurgia. Pelo menos isso, né? Porque se fizesse cirurgia, aí, amigo, a sua temporada 24 estaria totalmente prejudicado. O jogador provavelmente não jogaria mais esta temporada. Outra situação, viu, Rocha? E eu já falei desde o debate bola, assim que acabou o jogo, sobre Camutanga, né? O Camutanga que saiu reclamando de dores na região do joelho, pelo que eu vi, ele botando a mão e conversando com o presidente Fábio Mota, ele botou a mão ali na região do joelho e fez aquela cara de dizendo: pô, tomei uma pancada aqui, amigo, está doendo, viu? E ontem o jogador não treinou, ficou de fora, está sob observação. Acredito eu que não preocupe para o jogo de domingo, jogo diante do Bahia. Para o Vitória é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na rodada é a terceira, isso porque o Vitória não jogou no meio de semana, já que o Cuiabá, ele foi adiado o jogo contra o Cuiabá por conta da participação na Copa Verde, e o Vitória tem aí algumas opções. O Camutanga acho que não preocupa, já o Dudu está fora, está vetado aí pelo departamento médico, porque o jogador já está em tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia. Para o lugar do Dudu, ele tem diversas opções. Ele tem o Leonaldi, ele tem o Luan Santos, o Caio Vinícius, Jean Mota, que também faz essa função de segundo homem do meio campo. Aí, se preferir, ele pode até mudar a plataforma de jogo, colocar um jogador mais ofensivo, como Daniel Júnior, como o próprio Luan, que veio do Corinthians, que veio, até então está treinando, muita gente dizendo que ele vai sair, acho que ele não vai sair nesse momento, então tem várias opções, ou até se preferir, pode botar um atacante ao lado do Oswaldo e do Luiz Adriano, ou do Alejandro, já que não foi definido ainda se quem começa o jogo é Alejandro ou Luiz Adriano. Eu aposto em Luiz Adriano, prefiro dar uma segurada um pouquinho, já porque ainda faltam 3 treinamentos, que é o treino de hoje à tarde. Por falar no treino de hoje à tarde, que seria realizado no gramado principal do Barradão, não vai ser mais, vai ser no CT2 lá de trás. Isso porque o gramado do estádio Mané Barradas está sendo preservado para o jogo de domingo, já que a gente está tendo uma semana de muita chuva e acharam melhor fazer os treinamentos mesmo no campo lá de trás. Treinamento de ontem, treino técnico, né? E aí sim o Léo Condé já começou a testar suas opções. Quem falou ontem, Rocha, com a imprensa foi o William Oliveira. Ele que falou da expectativa de mais um clássico, é o 5º clássico na temporada.
O Vitória venceu o primeiro, perdeu o segundo, venceu o terceiro e empatou o quarto, né? Isso porque com o empate sagrou-se campeão na Arena Fonte Nova. Então é o quinto Bavi que a gente vai ter. Ele falou sobre isso, falou também sobre o tempo de preparação, se vai pesar a favor do Vitória, já que o Vitória está com essa semana livre e o Fluminense jogou na terça-feira, o Bahia jogou com o Fluminense na terça-feira. Ele disse que não, que ele acredita que não, até porque cada jogo é uma história diferente. Teremos, acredito eu, um grande clássico nesse próximo domingo. Vitória terá esse treino de hoje, terá o treino de amanhã e terá o treino de sábado pela manhã, quando aí sim vai fechar toda a preparação para o clássico do domingo às 16 horas no Barradão. Os ingressos já estão sendo comercializados, viu, torcedor? Se você não fez o check-in, faça, porque o Vitória está chegando à marca de 40 mil sócios, são 39.600 e fração, 20 e pouco, toda hora muda, né? Então o Vitória está chegando à marca de 40 mil sócios, então se você não fizer o check-in, você vai ficar de fora desse jogaço que vai acontecer no domingo, mais um clássico Bavi. Sobre contratações, viu, Rocha? William Lepo, ele já esteve no Barradão ontem, já fez os exames médicos, assinou o contrato de 3 temporadas. Jogador de 27 anos, ele que não tem um currículo muito grande, né? Jogou no Bahia, jogou também em outras equipes aí do futebol brasileiro até chegar ao Novo Horizontino, onde fez aí 125 partidas com a camisa do Novo Horizontino, ele que já está lá 4 temporadas. E o Vitória fechou a contratação em definitivo, 3 anos de contrato, porém o valor não foi divulgado. Muita gente está falando em 2,5 milhões de reais. Acho muito difícil ter sido esse valor. Vitória tem que divulgar. Divulgou as negociações de outros jogadores como Dudu, Wagner Leonardo, Daniel Júnior, tantos outros, por que não divulgar o William Lepo? E o Vitória também está contratando o Janderson, né? O Janderson tem 24 anos, não tem também muito currículo, jogador que inclusive esteve aqui em 2022 no Bahia de Feira, jogou 15 jogos no Bahia de Feira, marcou 7 gols, daí foi para o Sub-23 do Botafogo, em 2023 foi para o Profissional do Botafogo, e em 40 jogos, entre 23 e 24, o jogador marcou apenas 4 gols. É um atacante, substituto do Tiquinho Soares. 40 jogos, 4 gols marcados e 4 assistências em 2 temporadas com a camisa do Botafogo. Outra coisa também, não estão falando o valor da negociação dele, né? Dizem ser 5 milhões e mais 500 mil se ele cumprir algumas metas. Acho também meio complicado o Vitória estar pagando esse valor com um jogador que não tem currículo, né? Só jogou no Botafogo e nem foi o titular do Botafogo. Mas claro, vamos aguardar o que a diretoria vai falar, porque eu soube que vai ter uma reunião para justamente falar pós-janela. Janela que vai fechar amanhã, o Vitória ainda está correndo atrás de algumas contratações. Sobre saídas, o torcedor questionou, será que vai sair jogador? Será que tem lista de dispensa? Torcedor, a janela fecha amanhã. Se o Vitória dispensar hoje, ele pode fechar com qualquer clube amanhã. Caso isso não aconteça, se a janela estiver fechada e o Vitória dispensar o jogador não vai poder jogar mais até o meio do ano. Então acho difícil, nesse momento, o Vitória liberar algum jogador. E outra coisa, Rocha, você me perguntou ano passado quantos jogadores o Vitória teve na sua campanha, que foi campeão da Série B. 38 jogadores. Foi o que o Vitória teve no seu elenco ano passado, 3 jogadores por posição. Então acredito que o Vitória vai beirar esse mesmo valor esse ano, 38. Já que hoje ele tem 35, está chegando o Janderson, 36, e os garotos da base eles retornaram porque foram emprestados à equipe do Itabuna. Itabuna que inclusive fez um amistoso lá no Barradão, 1-1 com a equipe do Galícia. José Breno, que estava treinando entre os profissionais, marcou o gol da equipe do Itabuna. O Itabuna que está sendo comandado pelo Laelson Lopes, treinador do Sub-20 do Vitória, nessa parceria Vitória e Itabuna. Então, Fábio Soares, José Breno, Andrei, Renato, o Luiz Miguel,
todos esses já desceram, estão fazendo parte agora do time do Itabuna para a disputa da Série D, que provavelmente vai começar agora entre 27 e 28 de abril